Muito bem, turma. Então vamos entender o que é essa tarefa da base de dados 1, ok? Da disciplina Ciência de Dados. Então, beleza, valendo 1 ponto, inclusive, tá? Bom, no início aqui no nosso roteiro, nós temos uma introdução que fala sobre o que é ciência de dados, uma definição. Em seu livro, Introdução à Ciência de Dados, Moretti define: sob a perspectiva humana, a ciência de dados contempla modelos estatísticos e métodos computacionais para resolver problemas específicos de outras disciplinas. Entender o domínio desses problemas, decidir quais dados obter, como processá-los, explorá-los e visualizá-los, selecionar o modelo estatístico e métodos computacionais apropriados, além de comunicar os resultados da análise de uma forma inteligível para aqueles que propuseram os problemas. Então, galera, basicamente, nós vamos trabalhar com esses 5 algoritmos que são básicos de ciência de dados e vai nos ajudar aí no roteiro de pesquisa quando envolver dados, ok? A maior parte das pesquisas envolvem dados. Primeiro você faz uma pergunta interessante, ou seja, toda pesquisa envolvendo dados tem que ter uma pergunta inicial interessante, porque os dados podem ser complexos demais, ou até muito grandes, de forma que a pergunta te ajuda a trilhar ali, a modelar esses dados, até mesmo ignorar alguns dados que não sejam necessários para responder essa pergunta. Então, por isso que a pergunta inicial ela é muito importante. Não se faz os próximos passos sem saber qual que é a pergunta inicial do seu problema. Segundo, obtenha os dados. Então, ok, você tem uma pergunta, você tem um problema a ser resolvido, então obtenha dados sobre isso. Terceiro, explore esses dados. Analise, veja o que você tem, veja qual tipo de dado você tem, se é conveniente mesmo, se você terá que, provavelmente, processá-lo de mais ou de menos. Então, analise os seus dados e, por fim, modele os seus dados usando, então, aquele dispositivo escolhido, aquele dispositivo computacional escolhido de acordo até mesmo com a definição de Moretti aqui no início, ok? Que fala que nós temos que escolher alguns métodos, de preferência computacionais, né? Para resolver esses problemas, já que é muito mais fácil. Depois que você escolher, modele esses dados. Nós vamos usar o Power BI, que é um software da Microsoft, muito versátil, inteligível, né? Então, beleza, essa parte de modelos de dados é que a gente tem que treinar muito, porque há muitas características, muitos códigos, enfim. Nós vamos aprender aqui agora como processar isso. E por fim, depois que você passa pelos 4 passos, seguindo cronologicamente, você vai para o 5º, que é visualizar os seus dados, identificar a conclusão, ver se realmente a conclusão da sua modelagem responde à pergunta. Se sim, divulgue os resultados. Ok? Por que eu falo verifique se responde a sua pergunta? Porque às vezes você modela os dados, mas ainda não deu certo. Então você volta para os primeiros algoritmos e tenta, às vezes muda a pergunta ou obtenha dados novamente, ou enfim, explore melhor os dados. Às vezes você perdeu algum campo interessante dos seus dados que você acabou não usando na modelagem. Então esses são os 5 passos, que é basicamente o coração da disciplina Ciência de Dados, tá? Eu vou ensinar um pouco sobre Power BI, eu vou falar de algumas fórmulas DAX que a gente usa para fazer operações matemáticas, enfim. Mas, na verdade, o coração da disciplina, para a gente aqui, que estamos numa iniciação científica, né, uma introdução, iniciação científica, o mais interessante é abstrair esses conceitos. Isso aqui é o mais importante para nós. O resto é consequência e é importante também. Então vamos lá para a nossa primeira atividade. Faça uma pergunta interessante. O que você quer prever, ok? Então, em nossa primeira atividade, todos os alunos da sala vão responder a um formulário sobre preferências individuais, sem identificar-se, e posteriormente construiremos uma base de dados. Então, esse aqui é o nosso primeiro roteirozinho. Eu vou mostrar aqui agora qual formulário que foi distribuído para as salas. Todas as salas da primeira série, ok? De ensino médio. Esse aqui é o formuláriozinho feito no Forms da Microsoft. Perguntava a turma, legal, porque dava para fazer uma triagem depois por turma. Perguntava o gênero sexual, ok? Depois tinha uma pergunta,
que era o seguinte: em relação à operadora de telefonia móvel, qual das opções a seguir você tem preferência? Outra pergunta: em relação à operadora de streaming, qual das opções abaixo você tem preferência? Em relação ao fabricante de telefone celular, qual das opções a seguir você tem como favorita? Em relação à rede social, qual das opções abaixo é a sua favorita? E o que na sua mente, o que vem na sua mente, aliás, quando você pensa em música? Em relação a navegador de internet, qual das opções abaixo é o seu favorito? E por fim, por último, geralmente quantas telas você usa quando está em algum entretenimento que precise de tecnologia, como celular, TV, tablet, game, etc. Enfim, então nós temos essas perguntas e ela nos permitiu construir uma base de dados. Vejam aqui à direita, na parte superior, que eu tenho 61 alunos que responderam. Isso me dá uma tabela super legal. Eu posso construí-la principalmente usando Excel, explorá-la, entender o que tem nela para depois a gente modelar isso, tá? Então vamos para os passos do roteiro. É importante seguir esses passos. Bom, a primeira coisa que é interessante aqui é o seguinte: o passo 2, que era obter dados, a gente obteve, construindo o formulário e respondendo. Beleza? Então o que eu pedi a vocês é que cada um, tá, entendendo inicialmente essa proposta, pense em uma pergunta. Você viu como que é o formulário, então você viu mais ou menos ali como que os dados foram construídos e que nós temos como resultado. Então, a partir desses dados de preferências de streaming, de quantidade de telas que a pessoa usa, preferência de operador de telefone e tal, qual pergunta você colocaria aqui na sua pesquisa, tá? Então, eu vou pedir que vocês façam isso, por favor. Por isso que eu coloquei de vermelho aqui. 3. Explore os dados. Então, ok. Você vai pegar esse resultado, uma planilha enorme. Você vai explorar os dados. Tá bom? Faça uma análise inicial do arquivo em Excel. Entregue pelo professor. Assim que vocês responderam, eu peguei o Excel e entreguei para vocês, com todos os dados gerados após o preenchimento do formulário por todos os alunos da turma. Daqui a pouco vocês vão ver, eu vou buscar esses dados através do Power BI e vocês vão ver todos esses dados, tá? Eu ia mostrar aqui agora, mas isso não abri ainda o Excel não. E 4, modele os dados. Então depois que você colheu os dados, fez uma pergunta, a gente tem os dados agora vamos modelá-lo, já que eu tenho uma noção. O que é isso? O que significa isso? Eu sei que foram feitas várias perguntas, mais ou menos 9, 8 perguntas foram feitas. Eu tenho dados separados por turma, tenho dados individuais sem identificação da pessoa. Então, enfim, eu já sei o que tem. Então, agora vamos modelar esses dados. Então, vamos seguir os passos aqui, que é uma forma agora para a gente de aprender como usa o Power BI, ok? Então, eu já abri o Power BI, vou passar para cá. O meu Power BI no meu computador aqui está aberto. Quando você abre ele, normalmente aparece essa caixa aqui de informação. E do lado esquerdo tem opções de abrir arquivos recentes que eu usei. Tem alguns vídeos que são os tutoriais para quem quer aprender um pouco mais sobre o Power BI, mas não vou mexer em nada aqui agora. Eu até poderia ir em obter dados, mas eu vou fechar essa janela para que nós tenhamos uma primeira visão daqui da tela inicial do Power BI. É um arquivo em branco, inclusive sem título, e é um arquivo que nem está salvo ainda, ok? Então eu tenho esse arquivo, tenho os menus superiores. Repare que eu tenho opções aqui à esquerda, que são opções que me levam à aba relatório, à aba de dados. Quando tem algum dado que foi feito esse upload aqui para o Power BI, ele aparece aqui em forma de tabela. E eu tenho a parte que é chamado de modelo, que é quando eu tenho, por exemplo, várias tabelas que foram obtidas aqui, eu consigo relacioná-las, ligar, por exemplo, uma coluna de uma com outra tabela que se refere à mesma coisa, e isso pode ajudar em alguma análise posteriormente. Nós vamos usar isso aqui também depois. Vamos voltar aqui para a tela inicial nossa, que é do relatório. Por que está em branco? Porque a gente não fez, primeiro, não temos nenhum dado e também não fizemos nenhuma tabela, nenhum gráfico. Quando você tem os dados e você gera gráficos com eles, ou forma tabelas, aparece aqui. Então, está tudo em branco por isso, ok?
Aqui do lado direito eu tenho opções de gerar gráficos ou matrizes, enfim, várias opções de vários tipos e é muito dinâmico, muito legal. Então vamos seguir os passos do roteiro, tá? Não vamos nos perder aqui não. Então já vou carregar o arquivo Excel, base de dados 1, que foi o que o professor pediu para que os alunos respondessem e entregou para vocês. Então vamos lá. Eu tenho várias opções. Eu posso clicar diretamente no ícone aqui em Excel, no menu, na página inicial, porque já que eu sei que o arquivo é Excel, né, eu clico aqui, ou então eu poderia clicar em obter dados, que eu tenho mais opções de tipos de arquivos. Texto, CSV, web, enfim, vários tipos. Então, bom, eu sei que é Excel, então eu vou clicar aqui para buscar o Excel. Como eu já estou usando rotineiramente o Power BI nessa pasta do Ciência de Dados, ele já vem direto para a pasta onde estão os dados, mas no caso, na sua casa, talvez você teria que procurar esses dados. Às vezes ele abre na área de trabalho, uma coisa assim, você tem que procurar aí. Então já está aqui bonitinho na pasta que eu quero, e eu quero a base de dados 1. Repare que para mim já aparecem duas bases de dados, mas nós estamos ainda trabalhando com a base de dados 1. Então vou clicar aqui e vou carregá-la. Tem um certo delay, uma demora para carregar, isso é normal, porque o Power BI também é um software um pouco, mas ele exige bastante do computador, tá? Então reparem, aparece uma tela para mim em branco, porque eu preciso selecionar qual a tabela que eu quero usar. Se nós formos lá no Excel, na planilha de Excel, puramente, eu vou ver que os dados que me interessam estão nessa planilha que se chama Sheet 1. É um nome genérico que foi criado assim que o Excel foi gerado. Eu não dei esse nome para ele, não. Mas como eu não mudei o nome, eu mantive para não trazer confusão, né? Até mesmo porque eu já entreguei para vocês a planilha com esse nome lá na aba. Então, selecionei o quadradinho do Sheet 1, aparece para mim à direita aqui uma pré-visualização. Na verdade, às vezes nem aparece todos os dados. Se aparecer foi coincidência, porque não tem dados tão grandes assim, mas, por exemplo, se a planilha for enorme com 400 linhas, não vai aparecer 400 linhas aqui, vai aparecer aí por uma média de 36, né, como está aqui, mas é assim mesmo que funciona, é uma pré-visualização, para você entender que, sim, os meus dados é esse mesmo, e sim, tem datas, tem hora, tem as perguntas. Repare que as colunas foram nomeadas, tá? Então, normalmente, a primeira linha da coluna é o nome dela. E nesse caso aqui, o nome das colunas é a própria pergunta. Então isso é importante. Então, é um detalhe. Quando nós formos usar fórmulas e manipular esses dados, eu tenho que entender que, por vezes, as fórmulas podem ficar grandes demais, porque o nome da coluna é muito grande, né? Já que alguns nem cabem, tá vendo? Tem uma coluna aqui que chama o seguinte: em relação ao fabricante de telefonia celular, qual as opções a seguir? Enfim, 3 pontinhos, porque é muito grande a pergunta. Às vezes, quando você aproxima o mouse próximo, aparece a pergunta toda, tal, mas nesse caso aqui não apareceu. Isso pode acontecer em outra situação. Então, olha só, se você tem certeza que seus dados estão bonitinhos, trabalhados e bem analisados, você já pode carregar de uma vez para o Power BI clicando em carregar. Mas normalmente, eu diria até que 90% dos casos, nós vamos em transformar dados primeiro. Então, eu vou transformar dados. Eu cliquei lá em transformar. Quando eu clico em transformar, ele abre para mim uma outra janela, que é do editor do Power Query. Ok? Essa janela é como se fosse uma transição. Estou ainda explorando os meus dados para depois levar para o Power BI. Ainda não estou diretamente no Power BI, ok? Então, eu vim para o Power Query, onde eu posso novamente visualizar as colunas. Talvez aqui já apareçam os nomes, deixa eu ver. Não é esse caso aqui, eu acho que é no Power BI mesmo. Quando a gente aproxima o mouse na coluna, aparece a pergunta por escrito integralmente. Então, mais uma vez, a gente visualiza, analisa. Bom, tem umas coisas que podem nos incomodar. Por exemplo, tem uma coluna que está toda anônima aqui, né, em inglês, porque na hora de responder o formulário eu não exigi que me entregassem o e-mail ou que gerasse essa consulta do e-mail automaticamente. Então, nenhuma resposta dos alunos teve o seu e-mail inserido aqui.
Então é uma coluna que não nos é importante. Então vamos novamente seguir os passos lá do roteiro, porque é justamente isso que ele quer fazer. Aqui diz, no segundo passo, escolha transformar dados, e foi o que eu fiz, né? Ainda tem uma observação aqui, entre parênteses, não vai encarregar ainda. Passo 3, remova a coluna nomes. Tá, aqui é mais uma situação aqui, vou voltar para o Power Query. A coluna nomes é uma coluna que está tudo em branco, porque também não tenho identificado ninguém aqui que respondeu. Então, como que eu removo? Eu posso clicar com o botão direito do mouse aqui em cima da coluna, do cabeçalho da coluna, e remover. Eu posso simplesmente selecionar a coluna e vir aqui no menu superior e clicar em remover. Vou fazer isso, vou clicar em remover colunas. Como a coluna estava selecionada, ele automaticamente remove ela, não tenho mais a coluna nomes. Depois, seguindo o próximo passo, remova a coluna e-mail. Então, eu já vi isso, que a coluna e-mail está toda anônima, não é importante para mim. Afinal de contas, todos estão anônimos. E agora eu vou usar outro recurso, eu vou com o botão direito, para você ver que tem vários passos para fazer a mesma coisa. Pronto, então eu estou aqui com o meu Power Query, lembrando que eu não estou no Power BI, é uma transição de exploração aqui do arquivo. Eu eliminei algumas colunas que não me interessam, vai só poluir a visão, depois não vai influenciar se ela for, mas polui a visão. Então agora, e para a gente brincar um pouco, entender como funciona o Power Query, então um passo aqui que fala o seguinte, adicione uma coluna de exemplos. Isso aqui é interessante porque é uma espécie de introdução a você entender como que o Power BI usa a inteligência artificial. Então, olha só, vou adicionar a coluna de exemplo. Poderia criar várias ideias, mas a ideia inicial que eu tive foi o seguinte, crie uma coluna extra, nesse caso, que me fale o mês em que o aluno respondeu esse formulário. Repare que nas datas que eu tenho, a maior parte dos alunos respondeu a partir do dia 23 de fevereiro, teve aluno que respondeu dia 24, a maioria foi dia 24, né? 25, e teve aluno que respondeu dia 2 de março. Então eu tenho meses diferentes. Então que tal a gente criar uma coluna com os meses? Porque às vezes essa coluna pode ser importante para mim em algum momento de fazer um gráfico, uma coisa assim. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou vir aqui em adicionar coluna, tá? Que é o menu aqui na parte superior. Eu tenho a opção de coluna de exemplos logo à esquerda na parte superior, tá? Eu acho que também se eu clicar com o botão direito, sim, eu também consigo adicionar coluna de exemplos aqui com o botão direito. Vou fazer isso aqui com o botão direito. Então, adicionei coluna de exemplos. Reparem que vai aparecer para mim isso aqui. No final aqui não, nem no final. Apareceu uma coluna depois da quarta que já existia, que é a coluna turma. Apareceu uma coluna sem nome. Essa coluna eu quero que seja uma coluna de mês. Então eu vou colocar aqui mês, escrever, substituo o nome dela, que veio originalmente como coluna 1. E na primeira linha, como é uma coluna de exemplo, o Power Query vai preencher automaticamente todas as linhas a partir do que eu quero, do meu exemplo. Então, eu vou fazer, já percebi que o meu arquivo tem datas. Então, eu vou colocar aqui, já que a coluna chama-se mês, vou escrever fevereiro, já aparece para a minha opção, olha, um calendáriozinho, o nome fevereiro, nome do mês a partir da hora e início. Então, o Power Query já entendeu que eu quero relacionar essa nova coluna de exemplo com uma coluna que, na verdade, escreva por extenso o mês que o aluno ele respondeu ao questionário. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima desse calendário e automaticamente ele coloca para mim ali. Eu vou dar um tab aqui, tá, para ver o que acontece. Pronto. Só o tabzinho o Power Query já entendeu o que eu preciso fazer. Mas, tá, tem fevereiro em todas as linhas, vou dar um OK aqui, ó, porque eu já sei que deu certo, mas tem fevereiro em todas as linhas. Ok, parece que não tem nada de novo nisso, mas o interessante é o seguinte, que o Power Query ele identificou que as duas últimas linhas foram alunos que responderam no dia 2 de março. Então ele conseguiu pegar isso lá. Bom, nesse caso, muito simples, quem está acostumado com Excel, é tranquilo demais você colocar os meses, puxa ali a linha, né, usando o mouse e os meses são repetidos naturalmente. Mas em situações que os dados são muito grandes mesmo, com 400, 1000 linhas, fazer isso às vezes pode dar um certo trabalho ou até mesmo erros.
Então, isso é muito interessante no PyQuery, tá? Ó, gente, lembrando, qual que é a intenção do estudo de ciência de dados? A intenção é a gente aprender a usar algumas ferramentas e entender que em nossas pesquisas pode ser necessário criar colunas novas para, às vezes, ser referência em um gráfico. Às vezes, no meu gráfico, eu não quero que apareça as datas do jeito que está aqui nos meus dados. Eu não quero que o gráfico tenha tantos números, tanta informação assim. Quero que ele tenha só o mês. Então, você vai lá e insere uma coluna só com o mês. Então, esse aqui já é um primeiro exemplo de uso de inteligência artificial do PyQuery. Beleza? Seguindo os passos, bom, agora sim, vou na página iniciar e vou fechar e aplicar. Então, na página inicial, aliás, aqui do lado esquerdo superior, talvez, como eu cortei um pedaço da tela, não esteja aparecendo aí, mas a gente tem a opção de fechar, aplicar e fechar e aplicar junto. Se eu só fechar, não salvo o que eu fiz. E se eu fechar e aplicar, que é o que eu vou fazer agora, o Power BI ele abre aquela janela inicial que a gente entrou, ele abre e ele está carregando essa manipulação que eu fiz aqui. E agora sim, eu tenho um arquivo do Power BI com os meus dados obtidos. Reparem que por enquanto a minha tela inicial não tem nada, porque eu não criei nenhuma matriz, nenhum gráfico. Vai ser assim mesmo, às vezes até incomoda um pouco. Parece que não tem nada no Power BI, mas tem sim. Você pode vir aqui na aba do lado esquerdo, tem uma aba que chama Dados. Quando você clica nele, o Power BI te mostra esses dados que a gente tem em forma de colunas e linhas, que a gente pegou lá do Excel. Reparem também que as colunas que eu excluí, elas não vieram para cá. E também reparem que a última coluna aqui foi a coluna que eu criei adicionando coluna de exemplo, né? Com os meses em que os alunos fizeram essas respostas aí no questionário. Então, ok? Até agora, beleza. Foi feito seguindo o roteirozinho. Por fim aqui, aliás, vamos identificar agora quais são os muitas telas e aqueles que não usam muitas telas, vai ficar com espaço em branco em uma nova coluna. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, gente, lembrem que tinha uma pergunta, uma das últimas lá, na verdade a última, que falava o seguinte, aqui, nesse momento que quando eu coloco o mouse próximo aparece a pergunta toda. Geralmente, quantas telas você usa quando está em algum entretenimento que precise de tecnologia, como celular, TV, tablet, game, etc. Então essa aqui é a última pergunta. Só que o que acontece? Muitos alunos responderam uma tela, 2, 4. Lá na frente tem alunos que responderam 3. Então está muito diversificado. O que eu quero fazer aqui? Eu quero criar uma coluna que me identifique visualmente de uma forma bem fácil aqui. Aqueles alunos que usam muitas telas e os alunos que usam poucas. Só que os que usam muitas vai ficar na frente escrito que usam muitas, simplesmente. E os que usam poucas telas, ou uma, eu vou colocar em branco. Tá, eu poderia especificar de várias formas. Eu defini assim, beleza? Então, nesse caso aqui, nós não vamos nos atentar muito como que foi feita essa fórmula DAX, mas é uma linguagem bacana que o Power BI usa. E já copiei ela ali, tá? E agora eu vou criar uma coluna. Como é que eu crio uma coluna com essa restrição de categoria? Eu vou clicar em qualquer uma dessas colunas que estão aqui, com o botão direito, vão aparecer algumas opções, entre elas, nova coluna. Quando eu clico em nova coluna, aparece para mim uma coluna em branco. Nesse caso aqui, inclusive sem nome, com o nome genérico, coluna. Então, eu já vou colar aqui em cima, nessa parte que eu consigo escrever, eu vou colar a fórmula que eu copiei no arquivo de roteiro. Fui lá, copiei e colei aqui. Beleza? Essa fórmula, inclusive está faltando, acho que eu copiei uma parte a menos lá, falta o N aqui do número. Número de telas igual. Ou seja, se a coluna que está nessa planilha, sheet 1, coluna, geralmente quantas telas? Se ela tiver mais com um número, né, mais que 1, se a pessoa escreveu mais que 1, eu vou colocar muitas telas. Mais que 1 significa o quê? 2, 3, 4. Por quê? Mais que 1 não é igual a 1. Então, é mais que 1. Quem colocou 1 é pouca tela. Quem colocou mais é muita tela.
Então, esse aqui é um códigozinho bacana, um algoritmo também, que eu estou pedindo para o Power BI fazer, ok? Se nessa coluna o aluno colocou mais que uma tela, vai escrever na frente, nessa mesma linha, muitas telas. Eu poderia até colocar outro tipo de palavras ou frase aqui, mas eu coloquei assim porque até não está muito grande. E, no entanto, tem que tomar cuidado, tem sempre que usar as aspas aqui do lado. E se não, se o aluno não colocou mais que um, ou seja, colocou 1 ou 0, eu vou simplesmente colocar um espaço na frente. Mas como que o Power BI identifica o espaço? Identifica eu inserir aspas e nada entre elas. Isso é um espaço. Tá? Eu poderia até colocar um espaço mesmo no teclado aqui, simplesmente não ia mudar nada, vai aparecer um espaço. Vai aparecer uma linha em branco, né? Então eu copiei a fórmula, entendê-la a gente pode deixar um pouco para depois, dou Enter, aparece para mim aqui uma coluna nova que chama número de telas. Por que o nome da coluna é esse? Porque eu coloquei aqui no início da fórmula, número de telas. Se tivesse colocado outra coisa, aparecer outro nome aqui. E depois aparece em branco aquelas pessoas que escolheram uma tela, até uma tela, né, 0 ou 1, e aparece muitas telas, todos os alunos que escolheram mais de duas, 3, 4, inclusive tem um aluno que escolheu 4 delas, aparece na frente muitas telas. Quando você cria essa coluna, é interessante porque você pode depois usar uma manipulação usando essas pessoas, esses alunos que só escolheram muitas telas para fazer alguma contagem, alguma coisa assim, ou visualmente também te dá uma percepção se os alunos eles usam muitas ou poucas telas. Quando eu giro aqui, né, quando eu exploro os dados com o mouse, eu vejo que a maior parte dos alunos usam muitas telas. A maior parte dos alunos. Alguns escolheram 3, 2, 4. São poucos alunos que têm aqui o campo em branco, o que significa uma tela apenas. Então, muito bem. Depois que eu crio essa coluna, eu realmente concluo que é uma ferramenta muito boa. Eu consigo usar a inteligência artificial aqui, né? Muito legal no Power BI. E eu poderia vir aqui no roteiro, que tem o último passo, está até escrito errado aqui, deveria ser 5. Visualize e divulgue os resultados. Bom, gente, é o seguinte, até agora eu poderia vir aqui no relatórios e criar uma matriz, tal. Por exemplo, se eu arrasto uma das colunas para linhas na matriz, eu cliquei aqui em matriz, eu posso ver, deixa eu ver se eu consigo comentar ele aqui, que ele já gera para mim aqui uma coluna, né, uma tabela com os nomes de cada um dos fabricantes celulares que os alunos escolheram, mas eu poderia colocar na frente quantos alunos escolheram cada um deles. Só que para isso teria que ter uma outra coluna que eu não gerei ainda, com pelo menos quantidade ali para fazer essas contas. Enfim, eu não vou fazer isso aqui agora, mas é para mostrar para vocês que esse último passo a gente faz depois que você manipula os dados, né? Deixa do jeito que você quer. Depois você vem aqui, você faz um gráfico, você vem aqui e usa o Power BI para inserir tabelas ou algum tipo de visualização desse tipo. Tem várias formas, né? Eu posso só clicar aqui na tabela à direita e já mostra para mim alguns resultados. Mas por enquanto está todo desconfigurado porque eu não selecionei os dados corretamente ainda. Nos próximos encontros, nossas próximas aulas, a gente aprende mais sobre isso, tá bom? Então, beleza demais. Valeu!